Tricolor Editora Terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e agora em definitivo para falar de Fluminense, trazendo aqui informações do nosso Fluminense, repercutindo a derrota de ontem pro Palmeiras, uma derrota injusta, né? Falar a verdade, o Fluminense jogou muito bem, né, cara? Merecia ter vencido a partida, mas são coisas do futebol, o que vai fazer? Às vezes no futebol essas coisas acontecem, né? E a gente vai trazer aqui as principais informações do Fluminense, mas antes de mais nada, pedir aos amigos e às amigas para não esquecerem do pacote do YouTube, que é se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é bacana e ajuda a gente a engajar. Pedir também pra galera não esquecer do hype nesse vídeo. Como é que você deixa o hype? Você puxa o comentário pro lado, escolhe a opção hypar e fazendo isso, você estará distribuindo esse conteúdo a mais tricolores, permitindo que o Resenha chegue a mais gente. Isso é muito importante, tá bom, galera? Repercutindo ainda a derrota de ontem, o goleiro Fábio falou pra galera do Jornada KTO 1902, pra imprensa no geral, sobre o pênalti marcado pelo árbitro. Ele não se conformou e não aceitou o pênalti marcado. Vamos ouvir o que o Fábio falou aí. Vamos embora. Vamos ouvir o grande ídolo Fábio falando sobre o que aconteceu com vocês aí. Fábio, fala aí, Fábio. Falou pra mim que eu tinha batido com ele o juiz falou que foi o meu braço que bateu no jogador. Eu falei que tinha certeza que o meu braço não bateu. E aí é aquele lance, né? Contatos, e tem que ver também a jogada assim com o contexto, né? Se tinha condição do Vitor Roque fazer o gol ou se o pé dele que bate no jogador, porque são jogos ali que o espaço é reduzido, diferente de eu levantar a mão, levantar a perna para pegar o jogador e evitar que ele chegasse na bola, né? Mas agora também não adianta falar muito, né? Tem o VAR aí para ajudar, a gente não pode atrapalhar com o VAR e a gente segue aí focado no que é importante, que é a próxima partida contra o Vasco. Tá aí, galera, o Fábio falando, né, sobre o lance, e ele fala uma coisa que é verdade, que o juiz, na verdade, eu vi muita gente falando que assim, mas o joelho do Fábio, e na verdade o árbitro marcou o pênalti porque ele disse pro Fábio que a mão do Fábio puxou o pé do jogador deles. O Fábio fala isso aí, ó, no vídeo, e não teve nada disso. Se ele tá falando que houve o toque da mão no jogador, não teve toque nenhum. O único toque que às vezes aparece, que dá suspeita, né? Que dá a entender que pode ter sido pênalti, é que o pé do jogador bate no joelho dele. Mas ali o jogador provoca aquele toque claramente. Então assim, um negócio bizarro, mas muito bizarro mesmo. E ainda repercutindo sobre a partida de ontem, Bernal saiu por causa de uma pancada no joelho, um trauma ali, né? Ele estava até sangrando, mas ele vai passar por exames no dia de hoje para ver o que aconteceu, né? Se foi uma contusão mais grave, ele não joga contra o Vasco de qualquer jeito, que está suspenso, mas pode ter sido algo mais grave ou mais leve. Ele vai passar por exames que vão dizer o que aconteceu. Já o Lúcio, a assessoria de comunicação do Fluminense ontem soltou, né, para todas as pessoas da imprensa, a informação de que ele sofreu uma pancada ali na região do glúteo quando ele caiu e pode ter tido alguma lesão muscular ali naquela região. Então ele foi retirado por prudência, mas há uma possibilidade dele ficar fora do clássico contra o Vasco. E durante o dia, desenrolar do dia, a gente vai saber mesmo se isso vai acontecer ou não. Galera, dando sequência ainda ao jogo de ontem, a gente tá falando aqui um pouco sobre as consequências do jogo de ontem. A gente vai ouvir o Freitas falando sobre o Arias, cara. O Freitas foi perguntado sobre se pra ele não é surpreendente ele já tá enfrentando o Arias, o que ele que ele diria sobre isso. O Freitas, ele meio que tenta não entrar no assunto. Claramente ele tenta evitar o assunto, só que ele acaba não conseguindo evitar, ele acaba meio que dando a entender que o que o Arias fez foi bizarro, mas aí ele fica tentando pisar em ovos. Vamos ouvir o que o Freitas falou. Ele é maluco, ele solta a língua mesmo. Vamos embora, vamos ver. Tuvo su paso para el vestuario de Palmeiras, no llegamos a falar nada. Como foi o encontro ali em campo? Como é que foi enfrentar ele tão rápido assim? No, la verdad que Arias siempre es un buen jugador,
Nos dolió mucho que él no haya venido para Fluminense, como le dolió a la gente. Yo creo Ele falou, ó, magoou muito ele não ter vindo pro Fluminense, né? Quer dizer que a torcida ficou muito magoada. Vamos ver. también que eso ya es algo de Fluminense con Arias. Yo no tengo por qué meterme en eso. Isso é algo do Fluminense com Arias, eu não tenho por que me meter nisso. Vamos lá. Es su trabajo ese y yo no voy a hablar mal ni de él, ni de Fluminense, ni de ningún jugador, porque también es nuestro trabajo, nosotros nos tenemos que apoyar entre nosotros. Yo creo que la decisión que él tomó es parte de él, se la tendrían que preguntar a él, igual que preguntarle a Fluminense qué pasó. La verdad que yo no me enfoco en esas cosas, no entro en eso tampoco, no me gusta, no soy un jugador que va a andar criticando a gente. Enfim, ele tá falando ali, né, que ele tá fugindo da raia, né? Dizendo que não se mete, que isso é um problema do Fluminense com ele, que ele não vai criticar o Arias, que não vai criticar o Fluminense. Só faltava ele criticar o clube que paga o salário dele, né? E foi o que, né, de ficar criticando as pessoas, tá se enrolando todo, mas vamos lá. Ni nada, la verdad que nosotros estamos acá en Fluminense, nosotros estamos concentrados en Fluminense y en el bien de Fluminense, nada más. Enfim, ele foi político ali, mas ele sabe que houve um problema com a torcida, o Arias, enfim, mas foi bem polido ali, né, o Grande Freitas. Voltando aqui, galera, para dar a última notícia de hoje, né, a respeito do Ávalos, cara. E aí, vai vir pro Fluminense ou não vai vir pro Fluminense o Ávalos? O que vocês acham? O que vai acontecer? Ávalos vai vir pro Fluminense? Então, galera, o Ávalos é o plano A do Fluminense, tá? Durmam com essa aí, a gente já falou sobre isso, né? A situação do Ávalos é muito simples. O Ávalos, ele teve uma proposta do Fluminense negada por conta da questão das garantias de pagamento. O Fluminense fez uma nova proposta para contratar o jogador e também teve esse problema das garantias de pagamento. Resumindo a história toda, o negócio está parado. O Fluminense deve ainda hoje fazer uma nova tentativa para contratar o jogador. O jogador quer vir para o Fluminense. O Fluminense está tentando resolver isso quanto antes pelas características que o jogador tem, que são características que o Zubeldia precisa e o próprio Zubeldia pediu. Então a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas a verdade é que o Fluminense não desistiu do Ávalos, quer muito o Ávalos e deve fazer uma terceira proposta para tentar fechar o negócio entre Fluminense e Ávalos. E parabéns a todos os envolvidos aí por essa contratação do Everaldo paraguaio. Não tem muito o que fazer, é um pedido do próprio treinador e que está sendo atendido pela diretoria do clube. Enfim, é complicado pra gente, né? A gente fica meio que numa sinuca de bico, porque trata-se de um jogador que, pô, claramente você vê que não é um jogador de alto nível. Eu espero queimar minha língua, ele jogar pra caramba, mas não vai ser um inédito se ele jogar muito e fizer algo diferente na carreira dele, porque ele é um jogador limitado. Enfim, nos resta apenas orar e torcer, né? É isso, galera. Esse foi o Resenha Express. Hoje tem Conexão Tricolor às 20 horas. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu.